Olá, caro youtuber, bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Tiago Conrado. Nesse vídeo vamos estar falando sobre velocidade média. Esse é mais um vídeo para a minha playlist sobre cinemática. Eu vou deixar na descrição um link contendo um material com todo o resumo do primeiro vídeo e desta aula, resumido por escrito, a parte teórica para você estudar, e ao final do material vai ter alguns exercícios para você resolver. Então, procura lá na descrição, vou deixar o link, aí você procura, e lá vai estar a explicação teórica e mais alguns exercícios para vocês praticarem e que eu estarei corrigindo nas próximas aulas. Então vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vamos falar sobre velocidade média. O que é velocidade média? Na física, nós estudamos a parte do movimento uniforme, movimento variado. Tem vários tipos de situações que nós trabalhamos dentro da cinemática. A velocidade média é o cálculo de uma velocidade que o móvel vai levar para sair de um ponto e chegar até outro ponto. Basicamente isso. Qual a distância desse ponto até esse ponto? Não se sabe. Então você vai ter uma distância, o móvel vai levar um tempo para chegar desse local até esse local, e o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância, nós vamos calcular através da velocidade média. A fórmula da velocidade média é a razão entre a distância que o móvel vai percorrer com o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância. Isso que nós chamamos de velocidade média. Quer um exemplo de velocidade média? Quando você está no carro e olha no velocímetro, o que aparece no velocímetro? O carro está correndo a 80 km por hora. 80 km por hora significa que a cada uma hora o carro ele vai se deslocar a uma distância de 80 km. Então agora quando você olha para um velocímetro de um carro, de um ônibus, ou você está no transporte público e aparece lá na frente, o ônibus está a 70 km por hora. Isso significa que se ele mantiver aquela velocidade constante, ele vai se deslocar por uma distância de 70 km em uma hora. Isso que quer dizer velocidade. Quando estudamos velocidade média, não levaremos em consideração o semáforo, que o ônibus vai parar, depois vai voltar, acelerar, ele vai correr um pouquinho na reta, na curva vai diminuir a velocidade. A velocidade média não leva em consideração esses detalhes. Nós não trabalhamos com aceleração, nada disso. Nós vamos trabalhar somente com o espaço, o deslocamento, e o tempo, para poder descobrir qual a velocidade média. Então a velocidade média é, se eu quero sair daqui e ir até a cidade vizinha, que fica a 400 km de onde eu estou, e eu tiver na velocidade média de 100 km por hora, é uma média. Isso significa que eu vou levar 4 horas para chegar lá, porque 100 km por hora significa que eu vou percorrer uma distância de 100 km a cada uma hora. Então, se a distância daqui até lá é 400 km, significa que eu vou levar 4 horas para percorrer 400 km. Então agora vamos entender a fórmula. A fórmula da velocidade média é igual o espaço que você percorre dividido pelo tempo. O espaço nós vamos chamar de ΔS. O delta, nós conhecemos ele na matemática como delta. Nós usamos na equação do segundo grau. Delta é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Nós usamos na matemática. Aqui na física, esse triângulozinho que nós chamamos de delta,
vamos conhecê-lo como variação. Então, ΔS significa variação do espaço, ΔT, a variação do tempo. Nós podemos escrever essa fórmula de outra forma, se for necessário, como o ΔS é a variação do espaço, quer dizer, espaço final menos espaço inicial. O ΔT é variação do tempo, ou tempo final menos tempo inicial. Por que eu coloco final menos inicial? Vocês vão entender. Eu posso falar para vocês em um problema que o carro saiu de uma cidade e chegou na outra cidade e levou meia hora para percorrer esse trajeto entre uma cidade e outra. Mas o problema pode dar essa informação de uma outra forma. Ele pode falar que o carro saiu de uma cidade meio-dia e meia e chegou na outra cidade 1h da tarde. Meio-dia e meia é o tempo inicial, o tempo que eu saí da cidade. E 1h é o meu tempo de chegada, ou seja, meu tempo final. Então, como que eu descubro isso? Poxa, mas de cabeça dá para saber que é meia hora, ou 30 minutos, ou em horas podemos dizer que foi 0,5 horas. Por que 0,5? Porque 1h, né? 1h. E 0,5 horas significa a metade de 1h, que é 30 minutos. Então tá, eu escrevo tempo final menos tempo inicial. Então, se eu fizer 1h menos meio-dia e meia, o resultado vai dar meia hora. Então, nem sempre o problema vai te falar que o móvel levou 1h de trajeto. Não, ele pode falar que saiu 1h da tarde e chegou às 2h da tarde. Então, você vai ter um tempo inicial e um tempo final. E na fórmula vai ser tempo final menos tempo inicial. Tem livro que usa o I para inicial e F para final. Mas tem material didático que preferem esta outra maneira. T2 menos T1, sendo que T1 é o primeiro tempo e T2 é o segundo tempo. S1 e S2 a mesma coisa. É o primeiro espaço e o segundo espaço. Como que funciona no espaço? Eu posso falar que um móvel ele saiu do quilômetro 15 da rodovia e chegou até o quilômetro 150. Então o espaço final é 150. O espaço inicial é 15. Então o final menos o inicial, o S2 menos S1, vai ser 150 menos 15, que vai dar 135. Se a unidade for quilômetros, então significa que o móvel ele se deslocou por 135 quilômetros. Então tá, entendido a fórmula, basicamente você tem 3 informações nela. A velocidade média, a variação do espaço e a variação do tempo. Essas outras duas aqui são uma maneira diferente de escrever. Então vamos lá. VM significa velocidade média e ela é expressa ou em quilômetros por hora ou metros por segundo. Uma velocidade, eu posso dizer que o carro está correndo a 20 km por hora, ou isso significa o quê? Que ele se desloca a uma distância de 20 km a cada hora que passa, ou eu posso dizer que ele está correndo, vamos dar um exemplo, 72 metros por segundo. Quer dizer que ele se desloca a uma distância de 72 metros a cada 1 segundo. São 2 unidades que nós utilizamos, as principais, para velocidade, velocidade média. Espaço, ΔS, significa variação do espaço e nós expressamos em quilômetro ou metro. Vale lembrar que espaço, você tem que conhecer o sistema métrico decimal, que vai do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Todas as unidades. Lembrando que medida linear tem uma forma de converter, para área é de outra forma, e o cálculo de volume é de outra maneira. Como nós estamos trabalhando física, vamos trabalhar somente
as medidas lineares. Então, vamos utilizar principalmente quilômetro ou metro. Lembrando que, se a velocidade média estiver em quilômetro por hora, o espaço é obrigatório estar em quilômetros. Se a velocidade média está em metro, é obrigatório que o espaço esteja em metro. Na hora de jogar na fórmula, todas as unidades têm que estar batendo. Isso eu vou explicar num exemplo, se for necessário. A variação do tempo geralmente está em hora ou segundo, mas você precisa saber que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então isso significa que 1 hora você tem 3.600 segundos, porque 60 vezes 60, 3.600. Então 2 horas eu tenho 7.200 segundos. Você precisa saber trabalhar com hora, com minuto, com segundo. Pode ser que algum problema venha falando em minutos e você tenha que converter minuto para hora ou minuto para segundo. Lembrando, se você estiver trabalhando com quilômetros por hora, o espaço tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. Se a velocidade média está em metros por segundo, o espaço tem que estar em metros e o tempo tem que estar em segundos. Então essas são as unidades da fórmula. Agora vamos entender uma coisa. Na física é muito comum nos problemas falar no SI, no SI. No SI, o que quer dizer SI? SI é Sistema Internacional de Unidades, ou SI. É uma forma de padronizar as unidades, que o peso é em quilo, que a velocidade é em metros por segundo ou quilômetros por hora. O espaço, a unidade no SI, para o espaço, é o metro. É a principal unidade no sistema brasileiro. Para a medida, poxa, mas estrada é quilômetro. Poxa, minha régua trabalha em centímetro. Nós utilizamos várias unidades, mas o padrão no sistema internacional para espaço é o metro. E o padrão para tempo, de acordo com o sistema internacional, é o segundo. Então coloquei aqui o ΔS, que é o espaço, a unidade principal é o metro. E o tempo, a unidade principal entre hora, minuto e segundo, é o segundo. Então fica entendido aí o sistema internacional. Todas as áreas da física têm o seu padrão. Newton, Joule, PSI, ATM, enfim. Cada área, a eletricidade tem a sua unidade também. Cada área da física trabalha com uma unidade diferente. E tem uma tabela que fala de todas as unidades do sistema internacional. Agora vamos para a conversão de unidades. Tem problemas que você calcula e você vai achar o resultado em quilômetros por hora, mas o problema ele quer em metros por segundo. Você pode pegar a sua resposta da sua velocidade média e transformar quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora. E tem um método bem simples de fazer isso, multiplicando por um determinado número que eu vou explicar. Primeiro eu vou explicar de onde saiu esse número e depois eu vou mostrar na prática como funciona. Então vamos lá. Quilômetros por hora, km/hora, o que isso significa? Velocidade média significa uma velocidade. Quer dizer que a cada distância percorrida em quilômetro, em relação à hora, quilômetros por hora. Isso aqui significa que você deslocou uma distância em quilômetros em uma determinada hora. Metros por segundo, você deslocou uma quantidade de metros em um determinado segundo. Esse traço aqui, ele representa uma divisão. Quilômetro dividido por hora. Se você nunca enxergou isso desta maneira,
saiba que quilômetros por hora é uma unidade, mas na prática é uma divisão. É quilômetro dividido por hora. Metros por segundo é metro dividido por segundo. Então eu vou fazer um raciocínio aqui. Eu vou colocar que quilômetro, o pincel está acabando, vou deixar em preto. Quilômetro por hora, olha, escrevi de outra maneira. Quilômetro por hora está para metro por segundo. Então tá aqui, quilômetro por hora está para metro por segundo. Aí eu vou fazer um cálculo para poder relacionar quilômetro por hora com metros por segundo. Que medida em quilômetros por hora que vai ser igual a metros por segundo? Eu vou tentar fazer um paralelo. Um carro que se desloca a 20 metros por segundo, em quilômetros por hora isso iria equivaler a quanto em quilômetros por hora? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 1 na parte de quilômetro, né? E 1 hora. 1 hora nós sabemos que tem 60 minutos. Então eu vou colocar aqui 60 minutos. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Mas eu não vou colocar não. 1 quilômetro, quilômetro 1, hora, coloquei em minutos, 60. Está para 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então vou colocar aqui 1, 10, 100, 1000. 1 quilômetro é 1000 metros. E 1 hora, não vou colocar 60 não, vou colocar aqui. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então tá, eu coloquei aqui 1 quilômetro, 1 hora equivale a quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Agora eu vou usar aquela técnica matemática. Quando eu tenho duas frações entre uma igualdade, eu multiplico em x, eu multiplico cruzado. Então vai ficar 1 vezes 1000 vai ficar 1000 e 3.600 vezes 1, 3.600. Então, 3.600 vezes 1, 3.600 e 1 vezes 1000, 1000. Agora eu vou cortar esses dois zeros aqui, ó, e vai ficar 36 dividido por 10, que é igual a 3,6. Então agora vamos entender como que nós convertemos quilômetro por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora. Qual que é a unidade maior? Você percorrer 1 quilômetro ou percorrer 1 metro? A unidade maior é quilômetro. Então, da unidade maior para a menor, você vai pegar o maior e vai quebrar, ou vai dividir. Então você entende que do maior para o menor, eu vou dividir. Vou colocar aqui, dividir. Eu vou dividir por 3,6. Então, se eu quero converter uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir a unidade por 3,6 para obter o resultado em metros por segundo. Metros por segundo, metro é a unidade menor. Agora eu quero passar para quilômetro, que é uma unidade maior. O que acontece? Do menor para o maior, você multiplica por 3,6. Então, do maior para o menor, você divide por 3,6. Do menor para o maior, você multiplica por 3,6. Então isso significa que, um exemplo rápido,
um carro que está percorrendo a 36 km por hora, para eu saber quanto que isso equivale em metros por segundo, eu vou ter que dividir por 3,6. Então 36 dividido por 3,6, põe um zero aqui, tira vírgula, 1 vezes 36, 36, aí desce o zero e põe um zero aqui. Bom, 36 é 10 metros por segundo. Então 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Se eu falar, o carro está correndo a 36 km por hora, ele está percorrendo 10 metros a cada segundo, 10 metros por segundo. Se eu quero converter agora metros por segundo para quilômetros por hora, vamos supor que um carro está percorrendo a 20 metros por segundo e eu quero saber quanto que isso equivale em quilômetros por hora. Então vou fazer aqui 20, do menor para o maior eu multiplico por 3,6. Então multiplico aqui por 3,6 e 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6, 0, 2, 720, uma casa após a vírgula. Então esse móvel está percorrendo a 72 km por hora. Então, um carro que está a 20 metros por segundo, na verdade, é a mesma coisa que 72 km por hora. Então, isso aqui é muito importante. Você precisa saber converter unidade, porque às vezes você faz a conta toda e chega lá no resultado, você fez tudo. Velocidade em quilômetros por hora, seu espaço está em quilômetros, o seu tempo está em hora e achou quilômetros por hora. Tiago, eu vou ter que fazer a conta tudo de novo e converter o quilômetro para metro, o tempo para segundo, para achar metro por segundo? Não. Você pode pegar a velocidade, o resultado, e converter multiplicando ou dividindo por 3,6. Então é basicamente isso. Agora, para fechar esse conteúdo, eu vou resolver um exercício aqui junto de vocês. Tem mais exercício na descrição, tá? Vou deixar o link com um resumão dessa matéria e também vai estar lá aproximadamente 5 exercícios para vocês resolverem. No próximo vídeo, eu não vou copiar os exercícios no quadro, eu simplesmente vou resolvê-los. Então, clica lá na descrição, baixa, faça esses exercícios e acompanhe essa playlist, que na próxima aula eu vou estar corrigindo eles, ok? Então vamos lá. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100 de uma rodovia às 10 horas da manhã, chegando ao quilômetro 340 às 14 horas. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. Eu não expliquei até o momento a diferença entre uma unidade escalar ou vetorial. Vetorial são unidades que você trabalha com vetores, que você precisa saber direção, sentido, intensidade, mais de uma informação. Eu vou dar um exemplo. Que horas são agora? Agora é 2h30. Aí alguém pergunta, 2h30 para o norte ou para o sul? Eu preciso saber se é 2h30 para o norte ou para o sul? Não, eu não preciso. Qual a temperatura dessa água? Essa água está a 34 graus Celsius. 34 graus Celsius para a esquerda ou para a direita? Eu não preciso saber disso. Então, a temperatura e a que eu expliquei agora há pouco, a hora e a temperatura, são grandezas escalares. Por quê? Eu não preciso de informações extras para entender que 2h30 é 2h30 e saber que 36 graus Celsius é uma temperatura e basta.
Então, velocidade média é uma grandeza escalar. Por quê? Se eu falo, qual é a velocidade do carro? O carro está correndo a 30 km por hora. Que 30 km por hora para o sul, para o norte, para... Eu não preciso disso. Você sabe se o carro está rápido ou não. Por isso que é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial é eu falar assim, você andou quantos metros hoje? Eu andei 600 metros. Para que direção? Aí eu preciso saber. Você foi para o centro da cidade, você foi para o interior, você andou para o norte, para o sul. Eu preciso de mais informações. Então, nestes casos, são grandezas vetoriais. Então, essa que é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Aqui eu quero que calcule a velocidade escalar média do automóvel. Primeira coisa que eu sempre oriento. Faça a primeira leitura do problema para entender do que ele está falando. Depois da leitura, separe as informações que o problema lhe fornece. Depois, use a fórmula e calcule. Então vamos lá. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100. Então, quilômetro 100, ele representa de onde eu saí. Representa o meu espaço inicial, que eu vou colocar como SI. Então, 100 km é o meu espaço inicial, é de onde eu saí. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100 de uma rodovia às 10 horas. 10 horas é a hora que eu comecei a fazer esse movimento. Então, vou considerar que 10 horas é o meu tempo inicial, é o meu TI, tempo inicial. Chegando ao quilômetro 340, olha só a palavra, chegando, inicia. Um automóvel inicia, está começando, então é meu espaço inicial de uma rodovia às 10 horas da manhã. Chegando ao quilômetro 340, ou seja, eu estou chegando, então é meu espaço final. Aqui, espaço final. Às 14 horas. 14 horas, eu já estou chegando. Então, 14 horas é o meu tempo final. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. A fórmula é velocidade média é igual ΔS, que é o espaço, dividido pelo ΔT, que é meu tempo. Como que vai ficar esta fórmula? Eu tenho a velocidade média? Não, é o que o problema está querendo. Velocidade média. Eles querem saber a velocidade média. Eu tenho o espaço. O problema não falou o espaço do jeito que eu gostaria. O problema falou o espaço que ele saiu de um ponto e chegou a outro. Então o que eu vou fazer? ΔS representa o meu espaço final menos o meu espaço inicial. O meu espaço final é 340, menos o meu espaço inicial é 100. Observando que está tudo em quilômetros. Então, 340 menos 100 é igual a, vou colocar de uma cor diferente aqui, é igual a 240 quilômetros. Aí, agora vocês viram na prática como que funciona isso aqui. ΔS é a mesma coisa que espaço final menos espaço inicial. O problema poderia ter me dito, o carro se deslocou por 240 quilômetros, mas não. Me deu o espaço inicial e o espaço final. Então eu usei espaço final menos inicial
e achei aqui 240. Ficou meio borrado aqui, só para ficar menos manchado, porque esses pincéis aqui mancham o quadro. Então vamos lá. Espaço 240 km. Agora vamos ver o tempo. ΔT é igual. Eu saí às 10 horas e cheguei às 14. Então ΔT vai ser tempo final menos tempo inicial. O meu tempo final foi às 14 horas, menos o meu tempo inicial foi às 10 horas. Então, vamos calcular isso aqui. 14 menos 10 é 4 horas. 4HRS, que é a abreviação de horas. Então tá, 10, 11, meio-dia, 13, 14, ou seja, 2 horas da tarde. Então tá, de 10 às 14, eu levei 4 horas. Vou colocar aqui de azul também para ficar tudo igual. 4 horas. Vou colocar horas. Vou abreviar não. Então tá. Agora eu vou calcular aqui na fórmula. Velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. O meu espaço foi de 240 quilômetros. E o meu tempo foi 4 horas. Outro detalhe muito importante, mas muito importante mesmo. Para a minha velocidade média ter a resposta correta, o espaço e o tempo tem que estar na mesma unidade. 240 representa o meu espaço. E o meu espaço está em quilômetros. O meu tempo representa 4. E 4 está em horas. Quilômetro, horas. Então a resposta da velocidade média vai dar em quilômetros por hora. Por quê? O carro está deslocando uma certa quilometragem em uma determinada hora. Quilômetros por hora. Para dar velocidade média em quilômetros por hora, seu espaço tem que estar em quilômetro e o tempo em hora. Para dar metros por segundo, seu espaço tem que estar em metro e o seu tempo em segundo. Lembrando que você tem que saber como converter essas unidades. 1 hora é 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 1 hora 3.600 segundos, 1 quilômetro é 1.000 metros, né? 1 metro é 100 centímetros, 1.000 milímetros, enfim, você precisa saber converter unidades de tempo e unidades de espaço. 240 dividido por 4, 4 vezes 6, 24, menos 24, 0, aí desce o 0 aqui, põe um 0 aqui. Então, 60 quilômetros por hora. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. 60 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que ele correu, em média, para se deslocar 240 quilômetros. Vamos entender isso com outro olhar? Ele percorre uma distância de 60 quilômetros a cada 1 hora. Em 1 hora ele vai andar 60 quilômetros, em 2 horas 120, em 3 horas 180 quilômetros e quando estiver completando 4 horas, se ele mantiver a velocidade constante de 60 km por hora, ele vai ter percorrido os 240 km do trajeto total. Então é isso aí. A matéria de hoje foi velocidade média. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de ir na descrição para baixar o material, onde vai estar a explicação resumida desse conteúdo, mais os exercícios, que eu vou estar corrigindo na próxima aula. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.